sem perda de tempo, pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do Cordeiro e abra comigo no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 1. O apóstolo Paulo está falando para Romanos, dizendo o seguinte, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Diga glória a Deus. Igreja, o apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem zeloso pela palavra de Deus e zeloso principalmente pela salvação de todo aquele que ele pregava, de quem ele cuidava. O apóstolo Paulo era um homem excepcional acerca de conhecimento, mas muitas vezes ele dava uma de João sem braços, sabe? Não tenho muito entendimento, ele dizia, eu não entendo muito. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu quero, não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele era altamente inteligente. Se você não sabe, o apóstolo Paulo era um dos maiores teólogos da época, que ele aprendeu com um homem chamado Gamaliel, um professor de teologia excelente. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha humildade, dava uma de coitado, mas no fundo, ele era um camarada excepcional, altamente inteligente e cheio do Espírito Santo de quem? De Deus. E ele declarou para Romanos interpretando mal Paulo, os judeus perseguindo ele, os judeus maltratando ele, querendo que ele fosse embora, e ele quis mostrar para não só os romanos, mas também para os judeus, dizendo, olha, vocês estão me interpretando mal. O que eu tenho dentro do meu coração para Israel, é a salvação, irmão. Eu quero que vocês se salvem. Eu não vim aqui para contender com vocês, eu não vim para brigar, porque eu tenho um zelo pelas coisas de Deus, eu tenho um zelo pela pregação e pela salvação. Se o camarada, o homem que é de Deus, ele tiver zelo por essas duas coisas na vida dele, pode se considerar salvo. Se ele tem zelo pela palavra de Deus, e ele tem zelo pela alma dele e de quem chegar perto dele, ele está salvo, porque são as duas principais áreas que nós precisamos para entrar no céu: zelo pelas coisas divinas e zelo pela palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo começou a pregar e anunciar, e por todo canto que ele passava, ele curava pessoas, ele restaurava pessoas, ele arrastava multidões. E a pregação do apóstolo Paulo não era a minha pregação não, que dura 5 horas não. A pregação do apóstolo Paulo ia de 5 da tarde até 4 da manhã. E o povo estava lá ouvindo, porque o povo tinha sede, o povo tinha conhecimento, queria conhecer, o povo queria aprender, o povo queria ser curado, O povo tinha sede de salvação. E os judeus, naquela época, metido a santarrão, metido a bonzão na história, começou a perseguir a Paulo, porque o evangelho que Paulo pregava tinha unção, tinha sabedoria, tinha poder, tinha autoridade. Era um evangelho que causava um impacto muito grande no mundo espiritual. Era um evangelho que era recheado com cura, recheado com libertação, recheado com salvação. E Paulo, acima de tudo, era um homem que bem se colocava no mundo espiritual, não no mundo gospel, mas no mundo espiritual. Ele tinha uma boa colocação, e também perante os homens ele também tinha uma boa colocação. E os judeus perseguindo, querendo maltratar ele, expulsar ele lá de Roma. E ele começa a anunciar para todo mundo estava olhando para ele que nem você está olhando agora. Ele começa a dizer, olha gente, preste atenção, eu não vim aqui para mal fazer, eu não vim aqui para contender com vocês, eu não vim aqui, para disputa de poder, quem sabe mais ou quem sabe menos. Eu não vim para aparecer,
eu vim, o bom desejo no meu coração, sabe Deus, que a minha oração que eu faço é para a salvação de quem? De Israel. É para a salvação de Israel, a salvação para todos vocês, para a salvação de Jerusalém, Judeia, né? Toda a comarca aqui de Israel. A meu desejo é que vocês se salvem. E os judeus não compreenderam isto e começaram a perseguir Paulo. E muita gente naquela época também deixaram de ser salvos, porque não buscaram a salvação, não se interessaram em saber da salvação, não se interessaram em conhecer o reino dos céus e a cidade que vai morar. Sabe o que é que me deixa triste, meu irmão? É olhar uma igreja como essa, ou multidões de evangélicos que tem no mundo, e observar e saber que todos querem ir para o céu, mas poucos fazem as obras que faz ela entrar no céu. Que todos querem ir para o céu, mas ela não sabe como é que é o céu, ela não sabe o que é que tem no céu, ela não conhece a casa que vai morar, ela não sabe, eu quero, mas não manifesta um interesse, aquele interesse ardente, aquele interesse que vem da alma, do espírito, sabe? Aquele interesse que faz o coração pulsar, quando se fala de Deus, quando se fala de Jesus, quando se fala daquela cruz que Ele levou para nos salvar, quando se fala de amor, quando se fala do reino dos céus. O camarada que tem sede de justiça, o camarada que tem sede de salvação, o seu coração estremece, ele começa a pensar como é que é o céu, ele começa a pensar como é que vai ser quando ele chegar lá no céu, ele começa a pensar em tudo isto. Mas olha para as igrejas hoje, poucas pregam salvação, poucas pregam uma palavra nua e crua como é para pregar. As igrejas hoje, me perdoe o que eu vou dizer, a maioria só quer saber de riqueza, só quer saber de oba-oba, só quer saber de folia, só quer saber de grito, pulo e rodar. Não tem mais aquela unção que sabe que quando o pastor pregava e dizia: quem quer receber Jesus, quem quer ir para o céu? E aquele povo já levantava a mão em lágrimas, chorando, entregava a vida para Jesus. Está acabando o zelo da salvação no meio do povo de Deus, está acabando o zelo da salvação nas igrejas. Os pastores já não tocam mais nesses assuntos. O assunto agora é conquistar, é arrebentar, é vida financeira, é em ter, em obter, em crescer, em ser alguém na vida, e esquecendo que o principal alvo de Jesus em ter morrido naquele madeiro não foi para que eu e você fosse rico nessa terra. O principal alvo de Jesus ter carregado aquela cruz no meio da rua, sendo cuspido, humilhado, sendo massacrado por mim e por você, não foi para que eu conquistasse a terra, que eu fosse orgulhoso, bonitão e todo me toque, não. Jesus levou aquela cruz e foi até o fim, até a morte do Calvário, por causa da minha alma e da tua alma, porque Ele quer ver você entrar no céu, irmão. Ele tinha uma preocupação de nós morar no céu. Jesus foi enviado por Deus urgente, para resgatar a nossa alma da mão do diabo. Mas sabe o que é que me deixa triste? Sabe o que me deixa triste? Primeiro, é por ver que muitos dos pastores não pregam mais isso. Se você não sabe, um bom pastor, ele ama as suas ovelhas, ele luta pela sua alma, ele ensina, ele doutrina, ele mostra o caminho, ele luta, com o lobo, com o diabo, com Satanás, até libertar aquela alma e mostrar o reino dos céus para ela. Em segundo lugar, uma coisa que me deixa triste é ver pessoas que vêm na igreja quarta, sexta e domingo e anda como um zumbi espiritual, e anda, sabe, Deus me perdoe, anda como uma barata tonta, desligado do mundo espiritual, não sabe o que está acontecendo, não tem interesse em saber como está a sua alma, se o nome dele está ou não está escrito no livro da vida, se Deus ainda olha para ele, se Deus ainda se agrada dele. Ele não se preocupa como é que ele está andando perante Deus, e que se Jesus voltar naquela hora, ele não se importa se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ele não se preocupa com isso. Ele deita e dorme como se fosse tudo comum,
como se tudo fosse normal. E a verdade, irmão, não é normal. Olha aqui para mim, ó. Você foi criado e projetado, sabe, para morar no céu, o reino dos céus. Acredite nisto ou não, ele existe e ele foi feito para nossa morada eterna. Existe vida após a morte, e que se você brincar, você vai se perder. Mas se você se acordar nessa noite, o céu, Jesus, o Espírito Santo está esperando por você, irmão. Está esperando, está na hora de nós despertarmos do sono e saber que Deus é Deus e que Ele quer o melhor para a nossa alma. Ele não quer que eu e você venha se perder ou venha ser uma pessoa relaxada, né? demasiada fazendo a obra de qualquer jeito. Não, irmão, eu vou para a igreja em primeiro lugar porque eu amo a Deus. Segundo lugar, eu tenho um temor a Deus. Em terceiro lugar, eu me amo, eu me quero bem, eu me valorizo, eu preciso de Deus, senão eu vou me perder. Em quarto lugar, eu fico na igreja, porque Ele prometeu para mim que se eu ficasse firme como a noiva, Ele vinha me buscar e eu vou subir com Ele. Eu vou à igreja, essa é a verdade. Se você não colocar isso no seu coração e zelar por essas coisas, bye bye para você. Pastor, quer dizer que tem pessoas que estão dentro da igreja e tratam essa área relaxadamente, estão perdidos, estão no inferno? Não tem. Tem pessoas que acham que está andando com Deus, mas ele está no inferno. Tem pessoas que acham que está agradando a Deus, mas está agradando ao homem, ao diabo, ao pecado e ao mundo. Tem pessoas que acham que se Jesus voltar agora, ele vai subir, mas não vai, porque para subir requer uma aliança, requer um caráter, requer uma postura espiritual, requer uma santificação, requer temor, requer estabilidade, requer, sabe, estar ligado em todos os acontecimentos espiritual que está acontecendo, requer estar ligado com a minha igreja, com meus irmãos, com a Bíblia, com a palavra, com a oração, com o jejum e com a santidade. Requer eu estar ligado com essas coisas, se eu quiser me salvar. E olha, uma das coisas que deixou mais Jesus triste foi que Jesus veio pregar a salvação para aquele povo, e o povo não entenderam, não compreenderam e trataram essa área relaxadamente. Trataram relaxadamente. Aí Jesus ficou triste e até escreveu em Mateus. Pergunta para o teu irmão: você tem cuidado da sua alma? Pergunta: como você tem cuidado do seu corpo? Tem pessoas, meu Deus, que só sai de casa depois de 5 horas de maquiagem, não é? De alisar cabelo, de botar meio que de pó nos olhos, de botar maquiagem. Então, olha, não sai de casa se não tiver impecável. Sem contar também que faz caminhada, come só comida boa porque não quer engordar. Eu quero ser, eu quero ser light, eu quero ser, no meio, eu não quero ser nem gordo, eu quero ficar bonito, corpo de modelo, corpo de manequim. Aí come só comida boa, se cuida, né? Toma banho, anda cheiroso, a melhor roupa, sempre se preocupa com a aparência exterior. E a aparência interior, como é que você está? Irmão, a beleza para Deus não é exterior, não. Deus não procura rostinho bonito, irmão. Deus não procura corpo perfeito. Deus não procura se você tem ou deixa de ter, se você é rico ou pobre, se você é cheiroso ou você anda mal amanhado. Deus não procura isso. O que Deus procura é um coração sarado e que tema a Ele. O que Deus procura é uma alma limpa e perfeita para morar no céu com Ele. Agora, olha para o teu irmão e pergunta para ele: e como vai a sua alma? Como é que ela está? Está bem ou está mal? Você tem alimentado ela? Pastor, eu tenho que alimentar minha alma, sim. Ela se alimenta de palavra. Eu estou pregando aqui agora, ela está comendo. Diga glória a Deus. Ela está banqueteando, ela está numa churrascaria, ela está num restaurante. E
se alimenta da leitura da palavra, se alimenta de louvor, se alimenta de oração, se alimenta de jejum, se alimenta de coisas espirituais. Mas muita gente tem tratado essa área relaxadamente, para cuidar do seu exterior, para cuidar da sua vida pessoal, sua vida material, sua vida familiar, esquecendo que a qualquer momento, ela pode partir. E aí? Para onde vai sua alma? Está preparado para encontrar-se com Jesus? Está preparado para encontrar, até mesmo com o diabo? Você tem que ter, meu irmão, pensar nisso e parar para pensar nessas coisas. Veja só o que Jesus disse aqui, em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 14. Está dizendo o seguinte, vamos lá. E neles, Jesus está falando, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está o que, igreja? Porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido de mau agrado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se o que, igreja? E se converta, e eu os sare. Sabe o que ele está dizendo? Esse povo não entende, eles não compreendem que eu vim para salvar, eles não entendem que eu sou a salvação, eles não conseguem ouvir a pregação. O que deixou Jesus mais triste, que Jesus pregava e o povo não dava atenção, o povo não ligava, ficava lá desapercebido, desprezava ele, conversava com um, conversava com outro, enquanto Jesus estava pregando o reino dos céus. O povo não estava nem aí, deixou ele triste. Então os que estavam querendo entender não conseguiam entender. Por quê? Porque eles não estavam com o coração aberto, estavam com o coração endurecido. Está entendendo? Coração de pedra. Eles ouviam a palavra, mas não entravam no coração, batiam no ouvido e saíam do outro. Eles viam Jesus, mas não conseguiam ver como um Salvador. E assim, tem muita gente dentro da igreja que escuta a palavra, bate no ouvido, sai do outro, entra naquela igreja, entra por aquela porta e sai do mesmo jeito. Se brincar, sai é pior. Aí quando chega em casa, a esposa pergunta: bem, o que foi que o pastor pregou? Alguma coisa de salvação lá, não sei não. Por quê? Porque estava conversando com alguém do lado, não abriu o coração, ouviu, mas estava pensando no mundo, pensando nas coisas do dia a dia, e com isso a salvação não repousou. Irmão, olha, o que resume essa pregação é aquela parábola da semeadura. Eu estou semeando na sua vida, mas tem coração que é que nem pedra, tem coração que é um caminho deserto, tem coração que tem os passarinhos, que tem o diabo que rouba a semente e não deixa nascer, entendeu? Mas já tem coração que é bom e a terra é boa, e que quando escuta a palavra ele recebe. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, eu não sei como é que está teu coração, eu não sei como é que estão os teus ouvidos espirituais, eu não sei como é que estão teus olhos espirituais, eu não sei como é que está o teu raciocínio espiritual. Se você tem um bom raciocínio, se você escuta bem, ou se você sente bem a palavra de Deus. Eu só sei de uma coisa: que aquele que fizer atenção à palavra de Deus, abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, a salvação vai fazer parte da sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Só basta deixar e ouvir e aprender e comer a palavra, que Jesus vai abençoar a sua vida. Irmão, lá antigamente, no tempo de Israel não aceitava se perder. Sabia disso? Tinha pessoas ali que não aceitavam se perder. Eles queriam ser salvos, eles queriam ser libertos, eles queriam que Deus salvasse eles. E com isso, quando eles sentiam que Deus estava longe deles, eles oravam e clamavam a Deus para Deus salvar.
e para Deus libertar eles.